Estamos ao vivo mais um All News e hoje com ele, finalmente, depois de muito tempo, né? O professor Ricardo Almeida. Eu vou até ficar. Meus queridos, boa noite. Eu confesso que eu estava com muita vontade de fazer este específico MBL News. E a minha motivação de estar com essa vontade de fazer é só porque eu quero comentar este momento, antes do momento mudar, eu quero falar desse momento do que o MBL está passando por ele, porque, sinceramente, eu acho que é um dos melhores momentos que essa instituição já teve nos últimos tempos, e é um dos melhores momentos da história dessa instituição. A gente está extremamente bem posicionado, e eu queria falar um pouco sobre isso. Agora, não quero que você suma, não, Junito, eu quero bater um papo. Não, eu sou operador, o operador fica aqui. Ah, não, aí você tá me enganando, pô. Eu só fiz o news acreditando que ia ter alguém para conversar, aí me lançaram aqui, eu vou ficar aqui só falando com vocês. Nem o chat eu tô vendo. Eu quero ver o chat. Coloca o chat aí, Heloísa. Heloísa, preciso que você faça duas coisas. Você coloca o chat para o professor Ricardo e você tire esse QR Code que está de fundo. Você clica no Layer 2 ali do VMix, aí no computador do estúdio. Pronto. Isso! Chat vou colocar. Agora, vamos lá. Antes da gente começar, vocês têm muitos brindes hoje. Por favor, entrem, né? Tem um tempo que eu não faço news, então sejam gentis aí comigo e com o Junito e entrem no Valete Plus nessa live. A gente vai estar distribuindo isso aqui, os ecos na estrada, ecos das paredes, esse livretinho aqui, Tratado da Terra do Brasil, e a nova Valete, a Valete aqui com a capa do Donald Trump, a nova doutrina Monroe. Valete essa que eu tenho um texto, eu escrevi um texto nessa Valete, já tinha um tempo que eu não escrevia, está aqui na página 53, um texto sobre o meu mestre Leo Strauss. Leo Strauss lê os árabes, escrevi esse texto, portanto eu quero que vocês leiam, e eu tô com um violino aqui, eu vou fazer uma palhinha para vocês em algum momento, estou com chat, nessa live, olha só, violino novo, fazer uma palhinha em breve, mas eu queria bater um papo com você, Jonito, não suma não. Vamos conversar sobre o momento do MBL, né, que é o meu interesse aqui desse news. Eu acho que a gente está num momento muito precioso, tá sumindo toda hora, agora tá, ok. Várias coisas estão acontecendo de bom pra gente. A primeira coisa tá muito claro que agora a campanha do Renan começou de fato a deslanchar. A gente estava vindo de várias pesquisas em que ele estava meio embolado com os governadores, de vez em quando ele aparecia um pouco acima, de vez em quando ele aparecia um pouco abaixo. Tinha umas pesquisas até que ele apareceu perto do Aldo Rebelo, aquilo não caiu muito bem, estava um negócio meio assim, e parece que definitivamente nós abandonamos esse estágio da pré-campanha. A gente entrou num estágio de consolidação de um terceiro lugar, e eu creio que isso é uma notícia muito auspiciosa, muito importante para todos nós. Por quê? Porque é exatamente aquilo que a gente precisa. Nós precisamos, na pré-campanha, quando começar a campanha, quando começar a exposição mais séria, a gente precisa estar consolidado no terceiro lugar. É isso o que nós precisamos. Consolidado significa que a gente tem que estar afastado por uma margem de distância que não caia na margem de erro de todos os demais candidatos. Então a gente tem que estar numa posição olhando de cima para baixo, Caiado, Zema, qualquer um que esteja lá, né? Qualquer um que esteja nesse cenário. E eu acho que as últimas pesquisas indicaram que a gente está se firmando nessa posição. Então essa é a primeira notícia, é uma notícia muito, muito boa. O motivo disso acontecer, a razão principal disso acontecer é a excelente pré-campanha que o nosso pré-candidato a presidente está fazendo. O Renan tem feito uma pré-campanha muito melhor do que todos os demais pré-candidatos, isso para mim está mais do que evidente. Ele está trabalhando muito nessa pré-campanha, está lutando muito nessa pré-campanha, de um jeito que os outros não estão fazendo, ninguém está fazendo isso, essa é a verdade, ninguém está fazendo isso. Ele fazer isso a essa altura do campeonato, com uma distância de vários meses da eleição, nos coloca numa posição diferenciada no meio do jogo. Veja, a gente não pode esquecer que quando for ter a campanha, nós vamos enfrentar o poderio econômico de partidos que tenham acesso a muitos milhões no fundo partidário. Isto não vai ser uma coisa simples, esses partidos têm muita grana, nós não temos praticamente nada de grana, então a gente tem que já tirar a diferença a partir daí.
Então a gente já precisa tirar a diferença nesse início e a gente está fazendo isso muito bem. Então essa é a primeira notícia aqui que eu queria afirmar. A segunda notícia que nos coloca numa posição muito legal é o que está acontecendo com os governadores. As campanhas dos governadores também estão indo muito bem. Nós estamos vendo aí governadores nossos pontuarem 5%, 4%, 5%. Kim Kataguiri, que ainda aparece como pré-candidato ao governo de São Paulo, pontuando 7%, 8%, 6%. Então, isso também nos coloca em terceiro lugar nos governos, o que é vital para o projeto como um todo. Vocês sabem que a nossa prioridade é eleger a maior quantidade possível de deputados federais, essa é a prioridade número 1 do movimento, ter a maior quantidade de votos de legenda e poder ultrapassar a cláusula de barreira, o que não é um desafio simples. Eu não sei se algum partido da história do Brasil que foi criado da forma como a missão foi criada ultrapassou a cláusula de barreira na sua primeira eleição. Eu não detenho essa informação. Partidos grandes que surgiram, geralmente surgiram por partição, ou seja, partidos que já existiam e apareceram pela divisão de partidos já existentes, né? E aí sim, talvez eles tenham já ultrapassado essas cláusulas assim que foram criados, mas um partido criado como a missão foi criado para ultrapassar a cláusula de barreira da primeira vez é coisa rara, é coisa muito rara e é isso que a gente tem que buscar. E esse feito será tanto mais heróico e glorioso quanto mais difícil é a cláusula de barreira hoje para ser ultrapassada. Nós estamos falando aí de uma cláusula que é hoje muito alta, salvo engano são 13 deputados federais ou 2,5% de votos em 9 colégios eleitorais e totalizando também 2 milhões ou 2,5 milhões de votos, 2,5 milhões de votos em todo o Brasil. É muito voto, mas eu digo a vocês com muita sinceridade, com muita confiança, do jeito que a pré-campanha do Renan está se desenvolvendo, se ele conseguir manter um ritmo de crescimento regular, um ritmo de crescimento consistente, é possível sim, é possível fazer isso e é possível, portanto, tornar já na primeira eleição a missão um partido perfeitamente competitivo com todos os outros partidos que estão aí disputando eleições no Brasil. Sabe, o tanto que isso abre em termos de possibilidade de crescimento, assim, não dá nem para descrever. Nós estamos falando também, terceira coisa que eu queria salientar aqui, está aparecendo muita gente nova por conta das pré-candidaturas todas, muita gente que eu nem sabia que era do MBL, pessoas que eu nem conheço, na verdade, estão aparecendo aí, pipocando. Claro, esses são candidatos, muitos deles de primeira viagem, não são necessariamente candidatos grandes, não são necessariamente candidatos que tenham uma base eleitoral já consolidada, não são. Porém, nós temos a chance de consolidar estes candidatos. Eu creio que essa eleição em 2026 será uma eleição de teste para muita gente. Muita gente está sendo testado, sabe? Eu tenho conversado muito com minha amiga Glenda, eu gosto muito dela e estou meio associado à pré-campanha dela, e eu sempre falo com ela, essa eleição é uma eleição de teste, todo mundo está aí sendo testado, todos os pré-candidatos vão ser testados para valer agora, a gente vai ver quem é quem tem voto, quem não tem, quem consegue fazer campanha, quem não consegue, e isso será determinante certamente para a gente dar mais atenção a esses candidatos. Por hora, nós temos pouca gente que já teve eleição, né? A gente tem aqui em São Paulo, Guto Zacarias, Kim Kataguiri, Renato Batista, são pessoas que já vieram de eleição, Macris, que já veio de eleição, algumas pessoas que já fizeram, sabe, já tiveram aí no pleito, mas é muito pouco, né? A maior parte dos nossos candidatos são candidatos de primeira viagem. Assim, eu diria que 99% dos nossos candidatos são candidatos de primeira viagem. Então, essa eleição é que vai definir se esses candidatos são bons ou não. Se eles têm apelo, se eles sabem fazer militância, se eles sabem fazer eleição, se eles sabem fazer campanha. É isso que a gente quer ver. E eu acho que esse é o momento. Essa é a terceira coisa. E a quarta coisa, nós estamos também no momento que o bolsonarismo não está bem. Flávio Bolsonaro cometeu um grande erro naquela votação desastrosa a favor da lei da misoginia. Aquilo ali foi uma traição à direita. Não que ele não tenha feito outras traições à direita ao longo do tempo, evidentemente que ele fez. Mas essa em particular pegou muito mal. Eu acho que ele perdeu pontos no seu eleitorado só por ter feito aquilo. Isso é uma coisa que vai ser explorada. Ele está, o Flávio, com uma estratégia muito estranha, uma estratégia de tentar adquirir um voto do centro, um voto moderado,
Essa é uma estratégia simplesmente que eu não acho que funcione, e ele tá indo para essa estratégia, ele tá metendo o pé na jaca, e isso é muito bom, é muito bom que o Flávio não esteja bem. Então, é isso que eu tenho a dizer em resumo, e aqui eu posso, claro, explorar junto com o Junito as várias possibilidades que eu lancei aí. Mas é isso, senhores, nós estamos num presente glorioso e esperemos que esse presente não fuja, esperemos que não aconteça nada que possa manchar